ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7 horas, hoje, dia 21 de dezembro de 2024. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje, então, estamos aí pertinho do Natal, não poderia deixar de ser Jesus, nosso modelo e nosso guia. Este programa é uma gravação, portanto, hoje não estaremos interagindo com os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Chapecó. Agradecemos a todos que nos ouvem pelo seu rádio ou via internet. Convidamos para você conhecer as nossas redes sociais. Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. E os programas do Hora Espírita Chapecó agora também estão disponíveis em áudio nas plataformas streaming de Spotify e Deezer. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos, a Sandra Cússera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e o Marcelo Detone, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Sandra. Tudo bem? Bom dia, Mauri. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os nossos amigos, ouvintes que nos acompanharão no momento adequado. Bom dia, Marcelo, tudo tranquilo? Bom dia, Mauri, bom dia, Sandra e todos os amigos que nos acompanham. O nosso bom dia também é o nosso querido operador da rádio, o João, né? Nos acompanha novamente, nos assessora. Eu sou o Mauri Tadeu, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que este programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e ao nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos apresentando o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó FM, e o tema de hoje é Jesus, modelo e guia. Estamos nos aproximando do Natal,
um feriado previsto no calendário cristão, que tem como referência a comemoração do nascimento de Jesus. Apesar de nas vitrines do comércio ele não ser o mais destacado, precisamos que, nos nossos corações, Jesus tenha um lugar especial. Ele dividiu a história em antes e depois de sua passagem pela terra. E no programa de hoje vamos refletir sobre a importância de Jesus como modelo e guia da humanidade, não somente para os cristãos. É sobre Jesus, modelo e guia, que iremos falar no programa de hoje. Fica o convite, né? Nos acompanhe até o final. Então, para começarmos, Marcelo, poderia nos dar um breve resumo sobre a origem do Natal, sua relação com Jesus? Ou seja, o Natal já existia ou foi criado a partir do nascimento de Jesus? Pois bem, amigos, o Natal já existia, né? E ele teve origem nas festas pagãs, para cultuar os deuses da natureza. Então, naquela época, antes de Cristo, eram feitos, né, nessa data, no Natal, grandes banquetes, as pessoas faziam uso de bebidas, havia já troca de presentes. E somente foi a partir do século III, né, pelos cristãos, que o Natal foi mantido, essa comemoração no solstício de verão, né? No caso de inverno, naquela época lá, depende de onde você está pontuado no globo, é solstício de verão ou de inverno, né? Mas nesse solstício, somente a partir do século III é que daí os cristãos resolveram aproveitar dessa data e aí sim inserir, né, a lembrança de Jesus, as comemorações pelo nascimento de Jesus. Então, em resposta, né, recapitulando, o Natal já existia e foi essa comemoração por Jesus foi inserida a partir ali do século III. Aí tem uma outra controvérsia que a gente já aproveita, porque a data exata do nascimento de Jesus a gente não tem. Não se tem precisão se ele nasceu. Uns dizem que nasceu em março, final de março, abril, maio, mas isso não é muito importante. Não é importante quando Jesus nasceu. Importante é, sim, quando Jesus nasceu, mas dentro do nosso coração. É quando Jesus vai nascer efetivamente dentro do nosso coração e não só nessa data, né? E como você bem lembrou, Mauri, o Natal deve ser uma data que a gente deve relembrar, aproveitar desse momento para lembrar de Jesus. Lembrar de Jesus, não nos preocuparmos tanto com as coisas exteriores, mas lembrarmos de como está Jesus no nosso coração, né? Não podemos perder de vista essa oportunidade, né? Porque de nada adianta, né, tudo por fora estar bem e nós estarmos em desalinho com o nosso mestre, com os seus ensinamentos. Então o Natal deve ser sempre essa oportunidade, né, de lembrar de Jesus. A doutrina espírita é uma doutrina cristã, é uma doutrina que tem como uma base forte Jesus. Então a gente aproveita desses momentos para essa recordação, né, e que a gente possa fazer nesse Natal algo diferente, né? Mais Jesus e menos as festividades são importantes, encontro a família é importante, sim, mas a prioridade deve ser Jesus, deve sempre ser Jesus. Muito bem, então a gente já falou várias vezes nesses programas, né, dessa oportunidade que a igreja fez de criar no século III, 300 anos após o nascimento de Jesus, incluindo-o como, né, o motivo do Natal. Então, o importante é que, veja só, a pessoa que tem o filho que mora hoje, que trabalha, sei lá, México, Estados Unidos, nós aqui no Brasil, graças a esse feriado, nós vamos reencontrar a nossa família. Então, esse é um motivo. Agora, não lembrar de Jesus e só dos presentes, e, vamos dizer assim, das alegrias desses momentos, sem incluir Jesus, aí há uma diferença muito grande. Esse momento é um momento de reencontro e também, por que não dizer, um encontro com Jesus. Sandra, o que representa o nascimento de Jesus para a humanidade? Todos os que estão no planeta Terra, não só os cristãos.
Esse ponto é bem importante, porque Jesus, começando pelo cristianismo, digamos assim, o cristianismo é a expressão humana de algo muito maior que Jesus veio fazer entre nós. Então, Jesus Cristo é muito maior do que o cristianismo e ele realmente abarca toda a humanidade, inclusive aqueles que não são cristãos. Enquanto o Marcelo falava, eu pensava assim, ele falava sobre a data, que realmente não se sabe exatamente, e ele comentou ao certo os períodos que se estima, né, que talvez tenha sido ali final de março, meados de abril, mas isso pouco importa. Não importa sabermos o dia exato que ele chegou, importa sabermos que ele veio. E a vinda dele, sobre a vinda dele que nós precisamos refletir, e essa época que nós costumeiramente fazemos isso ou deveríamos fazer isso, porque como o Marcelo falou, a nossa festa hoje, assim como a Páscoa, está tão repleta de outros elementos que ao longo dos séculos foram se colocando e talvez a gente perdeu um pouco o sentido do Natal. Então é tão importante a gente estar aqui conversando. E para a gente falar sobre o que representa a chegada de Jesus, é preciso a gente dar um passinho para trás, porque como o Mauri falou, ele veio para a humanidade inteira. Então a gente precisa retomar lá aquela parábola, a primeira grande parábola da Bíblia, que é a parábola da criação, e que todo o resto gira em torno dela. Então, aquela parábola quer dizer que Deus é o Senhor Supremo do mundo, é o Criador de todas as coisas. E que Ele fez o mundo, o universo, e Ele fez o homem. Ele fez o homem com a sua centelha divina. E, nesta parábola, este homem foi denominado Adão. Mas não imaginemos que ele tinha um CPF, né? Ele é aquele que representa a humanidade, o primeiro projeto de Deus. E Deus o criou de acordo com as suas leis imutáveis e perfeitas. E a orientação era que ele pudesse viver e desfrutar de toda a criação obediente a essas leis. Mas Adão, a humanidade, homem que nós somos, o que nós fizemos? Nós nos desviamos desse caminho de obediência à lei. E nos encantamos pelo que os nossos olhos viram no mundo, os nossos sentidos puderam perceber, e desejamos trilhar um outro caminho que eu chamaria de desvio. Porque aí vem Jesus para restabelecer o caminho, né? Então, o homem passou a trilhar um desvio e afastou-se desse Pai Criador, afastou-se das leis divinas, das leis morais que fariam com que este homem, nós, andássemos pelo mundo com relativa segurança para que não nos perdêssemos. É Marcos quem diz, né, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. E o homem foi para o mundo ganhar o mundo e perder a sua alma. Exatamente assim. Então, ele segue por esse caminho, se afastando cada vez mais, guiada pelos instintos, desejos de poder, de conquista, mas como aquela centelha divina foi plantada dentro dele, ele não compreendia tudo que existia e acabava buscando em deuses pagãos explicação daquilo que não compreendia. E aí vem Deus e forma o povo de Israel. E a gente percebe que esse fato mesmo demonstra o quanto que o Senhor olhava para a sua criatura e desejava que ela estivesse voltando para casa. Porque ele vem em busca do homem, resgata, forma o povo de Israel através dos patriarcas. E aí essa relação dele com esse povo é repleta de promessas que giram em torno em uma terra prometida se o povo cuidasse de ser fiel e obediente à sua lei. E aí a gente vê que lá no início essa lei tem um pouco de divina, que é o decálogo, né? Tem um pouco de lúdico e abstrato, com aquelas questões do templo, dos sacrifícios, e também tem muito de humano, como por exemplo a proibição de comer carne de porco em função da saúde, porque
era fruto de muitas doenças, enfim. E aí o que aconteceu? Todas essas promessas apontavam para a vinda de um Messias, que viria restaurar a relação de Deus abandonada pelo primeiro homem, que havia se desviado. Então, Deus tutelava aquele povo dizendo que era para ser obediente, cumprir a lei, que a promessa era: virá um Messias que restaurará tudo. E o povo imaginava um Messias guerreiro, um Messias que viesse libertar o povo de Israel do jugo à época do Império Romano, mas já tinha sido subjugado por vários outros povos, e elevar Israel acima de todas as nações. E então veio Jesus. Chega Jesus. Cumprir todas essas promessas. Só que não eram promessas de um reino de pedra e da elevação de uma nação, porque Israel na Bíblia significa a humanidade inteira. Jesus veio resgatar o homem do seu desvio, por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vem mostrar para esse homem que tinha se desviado como é viver no mundo entre meio a tudo que nos exalta os sentidos, que nos desperta o desejo, sem nos perdermos, nos mantendo fiel a eles. E aí ele nos mostra que esse reino é um reino edificado dentro de cada coração, e essa terra prometida, a terra do Evangelho, é uma terra que a gente constrói dentro do nosso coração. E eu lembro de uma entrevista do Chico, se eu não me engano, o Chico Xavier, foi no Pinga Fogo, que Emmanuel, que estava ao seu lado, lhe fala a respeito da visão do Cristo com o Velho Testamento. E ele diz assim, que o Velho Testamento é o clamor do povo e Jesus é a resposta. Eu acho isso lindo, maravilhoso. Jesus é a resposta daquele povo que clamava por essa promessa, por esse retorno para casa. Ele é o segundo e último Adão, conforme as palavras de Paulo. E a sua chegada representa o retorno para casa desse homem que se desviou lá no início. Aquele que andaria no mundo nos mostrando o caminho. E o caminho é Ele. Então, se nós quisermos voltar para casa, a gente deve olhar para Jesus, e é isso que Ele representa. É o retorno para casa. É o viver em comunhão com esse Pai de amor, obediente às suas leis. Porque a gente tem uma ideia equivocada, que se formos submissos à lei, nós seremos escravos, mas é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O próprio Cristo diz isso, né? Aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Porque quando a gente vive em função dos prazeres da terra, a gente vai cometendo erros que vão nos gerar resgates e que vão nos colocar numa teia infinita de reencarnações sucessivas, e a gente fica preso nisso. Então a gente fica escravo, literalmente escravo. E aquele que obedece à lei faz e passa, segue e chega mais rápido, volta para casa. Jesus é a resposta, é o convite para a gente voltar para casa. Então, bom dia àqueles que nos ligaram o rádio agora. Você está acompanhando o programa Hora Espírita com o tema Jesus, Modelo e Guia. E queremos agradecer a você que nos acompanha. Receba o nosso carinho. Lembrando, esse programa é uma gravação. Portanto, hoje não estaremos interagindo com os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Chapecó FM. Marcelo, quem é então Jesus para o Espiritismo? Muito bem, essa pergunta é muito interessante, Mauri, porque para o Espiritismo, se a gente fosse perguntar quem é Jesus para um mero mortal responder essa pergunta, uma mera pessoa normal, a gente teria dificuldades em responder. Porque nós somos seres muito pequenos, muito limitados, e para um ser limitado falar de um ser extraordinário é muito difícil. A visão de um ser limitado falando de outro ser espiritualmente perfeito, que é Jesus para o Espiritismo, fica muito difícil. Mas ao nosso socorro vêm os espíritos superiores. E o que eles dizem sobre Jesus? Os espíritos superiores, eles nos ensinam muitas coisas acerca de Cristo. Espíritos superiores, recapitulando, que são espíritos que estão mais adiantados, que estão mais próximos do próprio Cristo, e por isso eles têm mais propriedade de falar dele.
Quem está mais próximo tem mais visão, né, do que realmente é o nosso Mestre Jesus. Enfim, os espíritos superiores, primeiro ponto que é importante a gente colocar. Colocam que Jesus é um espírito como nós, criado da mesma essência, filho do mesmo Pai. Em outras palavras, somos irmãos de Jesus. Jesus é um espírito criado como nós, mas uma diferença. Porque ele não teve privilégios, por isso ele é criado igual a nós. Mas ele foi criado antes do que nós. É um espírito mais antigo. E por isso ele teve reencarnações muito antes do que nós, por ter sido criado antes, e chegou ao estado de perfeição relativa, né? E ele mesmo falou, Jesus falou que antes de que vocês fossem, eu já era. Isso está na Bíblia, né? Ou seja, quando muitos de nós estavam recém sendo criados, ele já era um espírito perfeito. Então ele é um espírito muito antigo, que atingiu a plenitude da sabedoria, ao qual nós vamos chegar um dia e vamos atingir. Esclarecido isso, no sentido de que Deus não colocou ele como um privilegiado na criação, né, porque ele foi criado como nós, Jesus chegou à perfeição. É um espírito mais antigo, um irmão mais velho, nós podemos dizer assim. E os espíritos superiores nos explicam também que Jesus, ele é o modelo mais perfeito que Deus nos mandou como guia e modelo, como modelo e guia. Questão 625 do Livro dos Espíritos. E aí, quando nós falamos de um modelo, por que Jesus é modelo na visão dos espíritos superiores? Ele é um modelo de comportamento, ele é um modelo de atitude em relação aos mais variados setores da vida, situações, a eventos da vida, como nós temos que agir, em quem nós temos que nos espelhar. Quem que é, como diz a Sandra muito bem na questão anterior, quem é a lei de Deus viva, quem materializou, quem agiu em consonância, de acordo com a lei de Deus, em todas as situações que esteve vivendo na Terra? Jesus. Por isso ele é o nosso modelo. Modelo de caridade, de humildade, de serviço, de fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Esse é o modelo de comportamento que nós lá adiante no programa nós vamos debater um pouco mais sobre isso, né? E Jesus, como também diz a Sandra muito bem, ele é um guia. Quando a gente fala em guia, o que a gente lembra? Eu vou para uma cidade e eu preciso do quê? De um guia turístico. Eu não conheço nada acerca daquela cidade. Então muitas pessoas vão e procuram um guia turístico. Esse guia, ele vai levar você até os lugares onde você mais importantes, onde você tem que ir, né? Então o guia, ele é aquele que conduz a nossa humanidade. A estrada da onde? Aonde que ele conduz? A estrada da evolução, do crescimento espiritual. Então Jesus é um guia, ele mostra, ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que vai direcionando todos os espíritos encarnados no planeta Terra, né, para a perfeição, para o crescimento espiritual. Então, resumidamente, Jesus é esse espírito mais velho. Ele é o nosso irmão, ele é o nosso melhor amigo. Agora no Natal nós vamos ter o quê? O amigo secreto. Muitas famílias fazem amigo secreto. E se a gente pensar, o nosso amigo, o maior amigo de todos nós, secreto. Por que Jesus é um amigo secreto? Secreto nem tanto mais agora, né? Com os esclarecimentos do cristianismo e da doutrina espírita. Mas ele é aquele amigo que se coloca ao nosso lado na nossa vida todos os dias, né? É aquele que está lá em segredo nos dando os bons pensamentos. Como diz o Espírito Emmanuel, ele está cultivando a nossa alma em silêncio, jogando as boas ideias, os bons pensamentos, tentando nos despertar dia a dia sem a violência, com um convite amoroso e bom. É o nosso grande mestre, o nosso amigo Jesus. Muito bem, Sandra. Então, se o Espiritismo diz que Jesus é o modelo e guia, nosso irmão, o irmão mais velho, como lhe disse, participou da criação do planeta Terra. Ele disse, eu venci o mundo, mas não no planeta Terra, porque ele teve as encarnações em outros planetas anteriores. Por quais caminhos Jesus, vamos explorar um pouco mais, ele nos indica a seguir?
complemento da afirmação de Jesus, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Na condição de guia, ele é o único que conhece esse caminho, porque ele é o único que chegou na condição de Cristo, e os Cristos são aqueles que detêm o pensamento divino, o pensamento de Deus. É isso quem está dizendo é São Luís, lá na Revista Espírita de fevereiro de 1868, que os Cristos são aqueles que chegaram a um tal nível de comunhão com Deus que eles detêm o pensamento do Criador. Por isso que Jesus afirmava: eu e o Pai somos um. É uma comunhão indescritível, também palavras de São Luís. Então, se é indescritível, eu acho que a gente não deve nem tentar fazer qualquer explicação. Mas a gente precisa ter isso em mente. Ele é um irmão muito mais velho, porque quando a Terra foi criada há 4,6 bilhões de anos, Jesus já era Cristo, já comungava com o Pai, já morava com o Pai. E nós, talvez nem criados tínhamos sido, não sabemos, não é? Os planetas onde Jesus fez a evolução, conforme nos diz Emmanuel, já não existem mais, são poeira cósmica. Então, assim, a gente precisa ter um certo cuidado nessa visualização de Jesus, porque sim, ele foi criado simples e ignorante, porque passou pelo mesmo processo que nós. Deus não cria, ao contrário do que a doutrina, por exemplo, a católica, né, nos diz, né, que cria os anjos e os demônios, não cria deuses, espíritos destinados ao bem e ao mal para sempre. Não, todos são criados iguais. Anjo não nasceu anjo. Exatamente, então Jesus chegou lá, só que ele chegou há muito tempo, então a gente precisa ter esse cuidado para não comparar Jesus com a gente, porque é incomparável. Eu e o Pai somos um, ele é a expressão máxima de Deus, é o tanto de Deus que nós somos capazes de suportar. Eu gosto desta palavra, porque vejam só, quando Paulo na estrada de Damasco cai da sua montaria diante de Jesus, ele é cegado pela luz de Jesus. Jesus ofusca o sol do meio-dia, porque a sua presença nós não temos condição de suportar pela inferioridade das nossas almas ainda tão viciosas, ainda no desvio que a gente falava antes. Imagina se a gente estivesse diante de Deus, nós não temos essa capacidade. Então Jesus é o máximo que a gente pode suportar. Então, a pergunta foi: por quais caminhos ele nos indica seguir? O caminho é ele, é a vida dele, é copiá-lo, é olhar para Jesus quando a gente tem uma dúvida, como Jesus fez em situação similar, quando ele foi traído, quando ele foi negado, quando ele foi espizinhado, porque todos nós passamos por essa situação, quando ele teve dor, quando ele teve fome, como ele fez? Ele retribuiu o mal com o mal? Não. Ele retribuiu o mal com o silêncio, que era a expressão máxima da caridade para um povo que era ignorante. Não adiantava. As suas palavras seriam um afrontamento, porque as pessoas não tinham condição de entender. Então, ele, como o Marcelo muito bem colocou, ele é a lei viva. Tudo aquilo que estava lá, na Torá, aquelas 613 leis, mas a parte divina mesmo, o decálogo, se resume em Jesus. Se resume em Jesus. E tanto que ele mesmo diz, né, sobre a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Então ele resume todas as leis mosaicas. Vejam só a proporção, eram 613, mas se a gente condensar, o suco dessas leis são os 10 mandamentos, a parte divina. Jesus vem e condensa ainda mais e fala que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E se a gente quiser, a gente pode apertar um pouquinho mais e dizer que Jesus é amor. Amor, justiça e caridade, porque aí vem a doutrina espírita e ela nos expressa com
requintes de detalhes, com especificidades, tirando o véu da letra, com clareza, para que não sobre dúvida. As leis morais, que não nos enganemos, não são as 10 que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Elas também são uma condensação. Porque, por exemplo, existe uma lei de reciprocidade que não está lá escrito. Aquilo que eu faço vai retornar para mim. A gente pode dizer, é ação e reação. É parecido, né? Então, e elas culminam com a lei de justiça, amor e caridade. E isso para mim é maravilhoso, porque Deus é tudo isso junto e misturado. Porque o homem pode até ser justo, mas muitas vezes ele é implacável, ele é impiedoso, justamente por ser justo, mas ele é frio. O homem pode até ser amoroso, mas muitas vezes ele passa a ser bonzinho e parcial e deixa de ser justo. E Deus, e o modelo dele é Jesus, é tudo isso ao mesmo tempo. Ele nos ama de uma maneira que não dá para descrever, mas ele também vai agir com justiça, justamente por nos amar, porque ele quer que a gente seja educado, que a gente volte para casa espírito puro, puro espírito, com a túnica nupcial. Só que ele faz tudo isso, justiça e amor, com misericórdia, porque ele só cobra da gente quando a gente já tem condição de pagar. Por isso que é justiça, amor e caridade, tudo junto, por isso que tem vírgula, né? É uma coisa mais a outra junto com a outra. É como a gente fazer um bolo, né? Então a gente joga lá bolo, farinha, fermento, o chocolate, e aí depois vai para o forno, e é como entregar para alguém e dizer assim, separa agora. Não tem. É assim. A justiça de Deus é amor, é justiça e é caridade. Então o caminho é Jesus. E Marcelo, então, e modelo? Como imitar o modelo? Pois é um desafio, é por isso que nós estamos aqui, né? Na Terra. As pessoas que buscam essa consciência da espiritualização, nós estamos aqui, os espíritos nos dizem, né? Jesus é um modelo e guia, e que é para nós realmente imitar esse modelo. É difícil, é muito difícil. Um processo de autoconhecimento. O que eu preciso? O que é o autoconhecimento? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Lá nós temos a pergunta de Kardec, né? Como realizar o autoconhecimento? Em síntese, a pergunta é essa. E o Espírito Santo Agostinho, ele vem dizer: fazei o que eu fazia quando eu vivia na Terra, né? E ele dá toda a receita do autoconhecimento. E ao final do meu dia, eu interrogava a minha consciência. O que eu fiz? Como é que foi meu dia hoje? Em outras palavras, né? Não exatamente do texto. Como é que eu agi hoje? O que eu deixei de fazer? Eu fui correto com as pessoas, né? E se eu tenho alguma dúvida, eu tenho que lembrar, eu tenho que colocar, fazer um exercício mental. Se alguém estivesse no meu lugar e fizesse o que eu fiz, se, por exemplo, um conhecido meu, eu iria condená-lo ou iria absolvê-lo, ia dizer que ele fez o certo? Aí eu vou ter a resposta para as minhas dúvidas. Então lá, nessa questão, ele traz para nós a importância de nós refletir nos nossos atos, porque aí, refletindo, a gente vai ver uma coisa, a gente vai chegar a uma constatação inevitável: os meus atos, eles estão em desacordo com os atos de Jesus. Muitos atos que eu pratico no meu dia a dia, eles estão em desacordo. Então, primeiro é necessário, para imitarmos Jesus, que é o cerne da pergunta que você fez, Mauri, é necessário a gente ver que muitas das nossas atitudes ter humildade para perceber: eu estou longe de agir conforme a lei divina. Ou, em outras palavras, eu estou longe de agir conforme agia o Cristo, né? E aí a gente vai começar a essa adequação, né? Como imitar esse modelo? Primeiro, constatar a nossa distância para o ideal, para esse modelo de vida que é Jesus. Para daí a gente começar a verificar aquilo que a Sandra também começou na sua resposta anterior, né? Se Jesus ensinou a humildade, o que é humildade? Humildade é eu não me achar melhor do que ninguém por qualquer situação, porque eu tenho mais dinheiro, porque eu tenho mais inteligência. Não, humildade é eu me colocar em nível de igualdade com os meus irmãos.
Se Jesus ensinou a humildade, porque ele foi o retrato da humildade, né? Por que eu ainda sou orgulhoso para com algumas pessoas de entendimento inferior ao meu? Por que eu me acho melhor do que os meus irmãos em algumas situações? Se Jesus ensinou, por exemplo, o amor a todas as pessoas, por que é que eu ainda amo com insistência e como diz a professora Lúcia Helena Galvão, que eu gosto muito, ela diz assim, tem pessoas que todos nós temos capacidade de amar na humanidade, mas tem pessoas que utilizam, que pegam esse amor que elas têm no coração e miram numa pessoa só e amam somente aquela pessoa, aquele círculo de pessoas estreito, pequeno, e aí o nosso amor funciona como um raio laser, vai destruindo até a relação, vai sendo um amor em excesso, como a Sandra falou, o amor em excesso gera problema, sai do equilíbrio, né? Então, se Jesus ensinou a amar a todos, por que eu só amo alguns da minha família? Teria que eu, para me conformar, para me adequar a Jesus, amar também os meus irmãos. Mas como que o amor também se aprende, já dizia o espírito Hamed, né? Eu tenho que tentar treinar o exercício de amor com as outras pessoas, né? Para que meu amor não seja exclusivista, né? Como muitas vezes ele é. Se Jesus, diz ele, textualmente, eu vim ao mundo para servir. E outra passagem, se meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Ou seja, Jesus veio ao mundo para servir, como ele disse, e para trabalhar. Por que é que eu quero ainda ser servido pelos homens, ser servido por Deus os meus desejos? Porque a gente quer nas nossas orações, Deus, eu quero que seja isso, que aconteça aquilo, que tal. A gente quer ser professor de Deus. A gente quer dizer para Deus o que ele tem que fazer. Em vez de nós tentar, se Jesus veio para servir, por que eu quero ser servido pelos homens e por Deus? Por que eu quero descansar, eu quero gozar a vida, se Jesus veio para trabalhar? Aí a gente vai vendo na nossa reflexão como nós estamos em desacordo. E nós precisamos imitar, meus amigos, imitar a vida de Jesus. Porque assim, nós estamos nessa vida para crescer espiritualmente. Nós não estamos nessa vida aqui para uma colônia de férias, nós estamos no planeta escola, né? E nós só vamos encontrar, isso é um elemento muito importante que os espíritos nos ensinam. Nós todos queremos a felicidade e só vai encontrar a verdadeira e imperecível e duradoura felicidade, a verdadeira, porque ela vai durar além dessa vida, aquele espírito que tentar se conformar, que tentar imitar o modelo de Jesus, porque aí nós vamos encontrar a lei divina agindo, nós agindo de acordo com a lei divina, e nós vamos encontrar a felicidade. Então, como a própria Sandra falou antes, moldando a nossa vida de acordo com os ensinos de Jesus, nós vamos tendo as nossas recompensas, nós vamos tendo a serenidade interior, a harmonia, nós vamos ter maior paz, maior amor pelas pessoas, né? E pela própria vida. Então, imitar esse modelo de Jesus é benéfico para nós, é o curso de libertação espiritual que nós estamos fazendo, é os passos de evolução que nós estamos dando, né? Então, o convite dos espíritos superiores é justamente esse, né? Quando eles colocam as obras espíritas, o Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, aqui vale mencionar que esse ano completou 160 anos de Evangelho segundo o Espiritismo, né? É um livro que traz os fragmentos do Evangelho. Allan Kardec teve uma lucidez impressionante. Ele trouxe os principais fragmentos dos Evangelhos, né? E fez as explicações conforme os ensinos dados pelos espíritos superiores. Então, nesse livro nós temos para aqueles que querem sair da vida que estão, da infelicidade que estão, ali está o código, ali está como nós imitar Jesus no nosso dia a dia. Ele atualiza os ensinamentos para o nosso para o presente, para a nossa época. Então vale a pena, meus amigos, né? E é isso, né? Os espíritos nos convidam a essa imitação, não porque eles precisam de nós, mas porque nós precisamos delas para nos libertar. Jesus já dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que o verbo imitar, a gente precisa ter cuidado. Talvez por isso Kardec tenha mudado o título do Evangelho, porque era para ser imitação do Evangelho,
não é? Eu mesma estou lendo um livro agora que chama Imitação de Cristo. Então, assim, o verbo imitar, ele tem uma conotação positiva, mas ao longo do tempo a gente foi impregnando, né, nessa palavra uma conotação negativa, no sentido daquele que aparenta ser, quer se fazer como tal, mas em essência ele não se modificou. E em verdade, o que a gente quer dizer quando fala em imitar é passar a ser como. Por isso que Kardec pergunta, qual é o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido para servir de modelo e guia? E tipo, se a gente for lembrar, os que nasceram um pouquinho antes e pegaram a máquina de escrever, o que era o tipo? Era aquela forminha da letra. Hoje a gente vai no Word, eu quero o tipo, né? E aí tem Arial, Times New Roman, e tem trocentas. E a gente perdeu a noção de que tipo é uma forma. Então Jesus é a nossa forma. E a gente é tipo assim, a massa de um bolo que está sendo preparada. E a gente tem que se moldar pelo tipo que é Jesus, aquela forma. E digamos que ele seja, gente, pelo amor de Deus, uma comparação bem rasa, né? Mas eu acho que nos ajuda. Digamos que Jesus seja uma forma de pudim. E aí a gente insiste em querer crescer na forma de pão. Não vai dar certo. Nós temos que nos moldar ao tipo, ao molde que é Jesus. E isso é o imitar, que tu falaste. Muito bem, Sandra, bem esclarecido, porque imitar não é você encenar, por exemplo, né? Não é você encenar como Jesus. Não, eu vou deixar todos os meus bens e agora vou ser um peregrino. Não. Imitar é nesse sentido mesmo, Sandra, que você colocou e bem colocado. Imitar é nos transformar, é transformar as nossas atitudes, o nosso interior, cultivar os sentimentos e as disposições morais que Jesus teve, né? Transformar, eu colocar humildade dentro de mim, eu colocar amor dentro de mim, eu transformar o meu egoísmo naquela humildade parecida com Jesus. E a gente vai trabalhando. Transformar nossa água em vinho. Transformar a nossa alma numa alma verdadeiramente cristã, espírita cristã. Ou cristã para quem nos escuta, né? Nos moldes de que Jesus nos trouxe. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó FM 100.1 com o tema Jesus, Modelo e Guia. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado do nosso patrocinador, com a ajuda aí do João, a Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó e o tema hoje é Jesus, Modelo e Guia. Gostaríamos de convidar você a participar, a visitarem as casas espíritas filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª URI. Em Chapecó temos 6 casas: Associação Espírita Amor e Caridade, Associação Espírita Leucádio José Correia, Centro Espírita Gotas de Luz, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, Associação Espírita Nosso Lar e Sociedade Espírita Seara de Caridade. Em Xanxerê, nas cidades aqui nós temos na região, né, da 12ª, mais 5 cidades. Xanxerê, Centro Espírita Lar de Jesus, São Lourenço do Oeste, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Coronel Freitas, Associação Espírita Caminho de Luz, em Abelardo Luz, Centro Espírita Irmãos de Luz, e em Xaxim, Associação Espírita Chico Xavier. E se você quer mais informações, entre no Facebook 12ª URE. Você encontrará os endereços e horários das casas espíritas das doutrinárias e também os da região. Todas ali é facilzinho de você encontrar. E avisar que os programas do Hora Espírita agora também estão disponíveis em áudio nas plataformas streaming, Spotify e Deezer.
vamos em frente, né? Estamos aí já se encaminhando para os minutos finais do nosso programa, mas ainda dá tempo para mais alguns esclarecimentos. Se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a nossa página Hora Espírita Chapecó no Face ou no YouTube, e aí você pode ver esse programa desde o início, além, claro, do Spotify e Deezer. Sandra, de maneira assim, como é que o mundo deveria comemorar o Natal segundo o que a gente hoje sabe desse conhecimento espírita? Que eu gosto de dizer, o futuro do nosso desenvolvimento espiritual já chegou. 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, o futuro chegou. Só que ainda não está bem conhecido, né? Nós transformamos o Natal em uma festa comercial, né? Eu gosto muito de uma imagem, inclusive esse ano ainda não postei, tá? Aí tem que fazer. Todo ano eu faço isso. Que é o Papai Noel de costas, ou seja, ele não está com o protagonismo da cena, diante de uma imagem de Jesus de joelhos. E eu acho que essa deve ser a nossa posição. Não de excluir o Papai Noel da festa, né? Afinal de contas, ele nos lembra a caridade, né? Que é a essência da lição do Cristo, do caminho que vai nos levar de volta para casa. Mas que a gente não deixe de apresentar Jesus aos nossos filhos quando a gente for falar de Papai Noel. Certa vez, eu e o meu esposo e o meu filho, a mais velha época, o mais novo não era nascido, a gente foi até uma comunidade carente levar alguns presentes no Natal. E para não ficar só aquela entrega, a gente conversava com as crianças e perguntava, né, por que eles estavam ganhando presente? Que festa era essa? Eles não tinham noção. Não tinham noção. E cada um foi dizendo, é uma festa, é de dar presente, é Papai Noel. Até que alguém disse assim, é um aniversário. Eu disse, bingo, é um aniversário de quem? Não sabiam de quem era o aniversário. Então nós precisamos apresentar Jesus Cristo. E eu vejo assim, que o Natal é essa parada para a gente fazer essa reflexão mais profunda com a nossa família. E eu tenho refletido assim sobre o Shabat dos judeus, né? Que o povo judeu, no sábado, para tudo. E às vezes a gente até critica, não pode fazer nada no sábado, né? Talvez a gente que vai, como tudo, né, vai distorcendo as funções sagradas, né? Mas o objetivo dessa parada semanal, para não fazer nada, e se não fazer nada não é ficar no ócio, é para conversar sobre Deus, sobre a misericórdia do Pai. É para conversar sobre esse Pai que nos ama, que nos tutela, que nos guarda, que nos protege, que nos ampara, mas que também nos educa. Então que a gente faça o nosso Shabat no Natal. Que a gente reserve um momento, já que a gente vai estar reunido com a família, para falar sobre a chegada do Senhor. Isso que a gente conversou, não precisa fazer uma fala tão longa, mas assim, falar sobre a chegada do Senhor, que Ele é a promessa de Deus para o mundo, que Ele é o modelo de como a gente deve agir no mundo, que estando de acordo com o seu modelo, a gente vai ter relativa segurança andando na terra. E que, já que a gente vai estar reunido em família, que a gente comece esse projeto aí de modelagem. Então vamos nos aproximar daqueles que a gente tem uma rusga ou não, né? Vamos trocar os presentes? Vamos trocar os presentes. A gente não pode também ser tão radical. Não, vou fazer diferente de tudo. Tem a questão dos reis magos, né, que levaram os presentes para Jesus. Então tem toda essa simbologia. Vamos trazer toda essa história, vamos contar essa história para os nossos filhos. Eu acho que é uma maneira bacana da gente ressignificar o Natal. Você colocou dos reis magos, nós vamos ter que entrar nesse assunto. Eles se deslocaram de muito longe. Só nisso tu já tem um entendimento, né?
Eles passaram noites e noites e seguindo uma estrela também, aí tem outro entendimento. Então, e nós? E nós? Nós estamos tendo que fazer essa caminhada para dar o presente? Qual é a estrela que nós vamos nos guiar? Qual o presente que nós vamos dar? Marcelo, começa. Assim, amigos, o presente que... Assim, é difícil falar. Você tem que dar um presente a Jesus. Quando a gente lembra de Jesus, pelo que a gente falou aqui, a gente vê no próprio evangelho dele, isso está no Novo Testamento, em qualquer Bíblia a gente encontra. Os feitos dele de curar pessoas, todo poder, um espírito muito poderoso, né? Jesus era de curar, de fazer aqueles chamados milagres, né? Porque ele tem o domínio, né, relativo das leis naturais, e ele poderia manipular fluidos e fazer o que ele fez, multiplicações, etc. Mas aí a gente fala em como é que eu vou dar um presente para um ser tão poderoso, né? Ele já tem o que ele quer, ele já é perfeito, né? Vou me livrar desse presente. Mas, meus amigos, a gente está esquecendo de uma coisa. Jesus, inegavelmente, ele tem o que ele quer. Mas nós temos uma coisa que ele não pode ter. Será que a gente parou para pensar sobre isso? Jesus quer muito uma coisa. Ele é nosso irmão mais velho. Ele quer muito uma coisa que ele não consegue, que é a nossa transformação. A única coisa que nós podemos dar para Jesus que ele não tem como fazer é a mudança de cada um de nós. A minha mudança interior, a mudança do Marcelo, Jesus não consegue fazer, porque eu tenho livre-arbítrio. E é esse o maior presente que eu posso dar para Jesus. É a minha transformação interior, é a minha conversão, no sentido de que eu passe realmente a observar esses ensinamentos, né? E a me modificar para auxiliar Jesus na transformação de mim mesmo. E aí nós temos uma história, né? Nós temos uma história muito interessante. Eu já passo a palavra para Sandra, que Eurípides Barçanufo, que era um espírita muito, muito conhecido, muito notável, que o Eurípides, ele chegou, certa feita ele se viu em espírito, desdobrado na espiritualidade, e aí ele se viu sendo atraído, ele em espírito, o corpo dele dormindo e o espírito dele planando no espaço. Ele se viu atraído por uma energia muito forte, num campo verdejante, e ele viu que havia lá um homem meditando. E uma figura maravilhosa, ele se aproximou, uma força irresistível o chamava para perto daquela figura, e Eurípides chegou perto dele e viu que era Jesus Cristo. Se emocionou, chorou, se ajoelhou e ficou muito emocionado, lembrando dos feitos de Cristo. E aí, de repente, ele olhou direito, depois daquele deslumbramento, ele viu que Jesus chorava. E aí, mestre, você está chorando? Ele perguntou. E Jesus ficou em silêncio. Mestre, choras pelos descrentes do mundo? E aí ele viu que Jesus olhou para ele e disse assim: não, meu filho, eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. E aí, depois daquela frase, o Eurípides se deu uma dor tão grande no coração dele, que ele voltou e ele acordou, né, daquele desdobramento astral, né, que ele teve, né, o desdobramento espiritual. E a partir daquela noite era madrugada, ele não mais dormiu naquele dia. E depois daquilo ele resolveu dedicar-se aos desvalidos, aos doentes, até o fim dos seus dias, né? Para tentar diminuir um pouco e praticar esse evangelho. E é esse o convite que Jesus, é isso que Jesus quer de nós. Esse é o presente, né? Tu disseste muito bem, a gente não tem nada para oferecer que ele precise. Ele não precisa da gente, mas ele nos quer. E que se a gente for capaz de dar o nosso coração, ou pelo menos o nosso esforço de transformação, a gente falou brincando, mas é exatamente isso, é transformar a água que somos no vinho da espiritualidade. Porque o vinho é o sumo, depois de um longo processo de purificação, de extração, né? Até que a gente consiga aquele sumo, aquele licor, que é a nossa condição de puro espírito. Então que a gente ofereça para ele o esforço da nossa transformação. Até porque, né, Sandra, bem como você falou, né, a gente, Jesus tem tudo. E outra, lembrar de Jesus, lembrar e louvar Jesus, como pessoas dizem, crer, aceitar Jesus, isso para ele não faz diferença. Ele já é um espírito feliz, pleno, né? Mas para nós faz toda a diferença.
Os necessitados somos nós em lembrar de Jesus. Jesus não vai ficar feliz porque eu lembrei dele, né? Ele vai ficar feliz do meu esforço em ir em direção. Porque imagine você, eu sou o irmão mais velho das pessoas. E eu vejo que os meus irmãos estão rastejando no sofrimento, no apego material, estão rastejando em depressões. Eles estão cegos. E o que o irmão mais velho quer que é Jesus? Ele quer que esses irmãos acordem para a realidade deles, de espíritos perfectíveis, de espíritos com todas as capacidades, potencialidades que eles têm. Então o irmão mais velho quer que os irmãos mais novos cresçam, subam, estejam bem, felizes, em harmonia. É isso que Jesus quer de nós, né? É essa condição que nós podemos atingir pelo nosso esforço, né? Muito bem colocado. E Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia, né? Então, até isso a gente tem que pensar. E chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita e até emocionados com esse final aí, viu? Agradecemos aos amigos Marcelo e Sandra. Sandra, muito obrigado. A gente que agradece estar aqui nessa data tão especial e deseja a todos um abençoado e feliz Natal, repleto de bênçãos, de saúde, de paz, de amor e principalmente da presença de Jesus em cada família. Obrigado, Marcelo. Agradecemos a todos os amigos que nos escutam e vamos lembrar que o nosso irmão, nós temos um grande irmão, um irmão que está sempre secretamente ao nosso lado e que nós possamos aí honrar esse irmão, né, pela nossa mudança, pela nossa transformação, né, dar esse presente para ele. Muito obrigado ao Carlos que nos assessorou hoje. Um abraço ao pessoal da Palmar Impermeabilização, o João, a Rose, a Sandra. Muito obrigado a você pela sua audiência e desejamos a todos um ótimo final de semana, né? E um excelente Natal. E até sábado que vem, às 7 horas, com mais um Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó FM. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita.